Bom, eu sou Raul Rembe, fui professor da universidade e trabalhei no Hospital de Clínica desde 1975. Em 1975, eu voltei dos Estados Unidos, onde eu fiz a residência médica em medicina interna e depois o fellowship em cardiologia. A minha formação prévia foi na enfermaria 38 do professor Faraco, onde eu fiz 1 ano de residência antes de ir para os Estados Unidos. Lá eu fiz o meu internato e residência na George Washington University, e naquele tempo, por alguma razão política, que era no tempo do governo militar, não me lembro bem, porque o professor Rubens Maciel foi meio que, por alguma razão política, foi para a Pan American Health Organization. E como ele já era amigo do meu pai, que era médico também, me procurou, que eu já morava em Washington, e nós criamos uma relação mais pessoal e tivemos bastante contato com ele e com a filha dele, a Susana, que foi fazer um estágio lá como estudante ainda. E quando eu voltei para o Brasil, o professor Maciel era o coordenador de clínica do hospital. E ele me convidou e proporcionou a minha entrada no corpo clínico do hospital através do serviço de cardiologia, que o chefe era o professor Faraco. E eu entrei pela cardiologia, mas uma das primeiras funções que eu recebi pelo professor Maciel ainda foi organizar a residência médica, e que era, na parte de clínica, era meio dispersa, assim. Então, a minha ideia, que não era minha, foi a minha experiência nos Estados Unidos me mostrou, foi criar o serviço de medicina interna, que não existia com esse nome aqui, ao menos, e era mais dividido entre clínicas de cardiologia, de gastroenterologia, neurologia, assim se vai. Eu achei que, para os anos básicos da formação de um clínico, era fundamental que eles todos fossem internistas primeiro, antes de ser cardiologista, ou nefrologista, ou gastroenterologista, ou pneumo. E aí foi a base da ideia que eu tive, que eu discuti com o professor e que a gente achou que era um caminho. Bom, depois disso, eu comecei a me preocupar com a organização da residência médica, que naquele tempo no hospital tinham características que eu não concordava e achava que era errado. Uma das coisas que acontecia na época era que os estudantes da Universidade Federal tinham praticamente asseguradas, ou quase asseguradas, as vagas para as diversas residências. E isso me parecia muito inadequado, pois que se fosse assim, eu nunca teria saído do Brasil e conseguido uma vaga como residente na George Washington. E me pareceu que isso tinha que acabar, que não podia ser assim. Aí, já na administração do professor Brentano, eu fui incumbido de
ocupando o cargo lá de assessor do professor Rota, que era o vice-presidente médico do hospital, organizar as residências médicas. E a minha primeira preocupação foi acabar com essa hegemonia, diríamos assim, dos egressos da universidade, achando que a universidade foi a base da maioria dos professores aqui, mas que existiam outros talentos e interessados fora disso. Aí a gente criou um sistema de admissão na residência médica mais aberto a todos os médicos formados aqui ou em outro lugar que desejassem fazer a residência médica aqui. Aí se introduziu o exame que existia na época, que chamava-se exame Higgs. Nós utilizamos o banco de perguntas do exame Higgs e criamos um exame geral para quem quisesse fazer residência aqui, que antes de qualquer coisa tinham que fazer uma prova que caracterizasse o conhecimento médico de forma geral. Isso criou uma grande discussão dentro do hospital, pois que haviam serviços que eram muito pessoais na época, serviço do professor A, do professor B, que já tinham seus residentes escolhidos, e nós tivemos que mostrar que isso não era interessante, que o melhor era que, independentemente de qual for a atuação, seja como cirurgião, oftalmologista, enfim, todos teriam que ter um conhecimento básico de médico, e isso deveria ser a base para a nossa construção de uma residência de qualidade. Então, se utilizou o exame Higgs como uma prova geral de medicina que ajudasse a classificar as pessoas com as limitações que sempre um exame tem, para passarem para a próxima parte, que seria a entrevista no serviço e os títulos que um acadêmico já poderia ter naquela época. Isso criou vários conflitos dentro do hospital, e principalmente comigo, porque os professores mais antigos não aceitavam essa nova orientação. E foi uma época difícil, mas que no fim a gente conseguiu levar a termo, e durante, eu não me lembro quanto tempo, nós conseguimos ter que os nossos residentes tivessem uma boa resposta ao exame Higgs, e depois que eles passassem para as etapas seguintes, permitindo que outros colegas que vinham da Santa Casa, hoje em dia chama-se Fundação, e da PUC e das faculdades do interior, aqui do Rio Grande do Sul, e alguns de fora, até do Rio Grande do Sul, tivessem chance de participar da residência médica do Hospital de Clínicas, que era um hospital federal, e que nós achávamos que tinha que ter as portas abertas para quem tivesse competência e interesse. Isso foi uma coisa muito boa, que, para mim, eu achei interessante, e a partir daí se conseguiu, de certa maneira, organizar esse acesso à residência médica, e a partir daí algumas modificações que foram feitas e se criou a residência médica em medicina interna, que não existia anteriormente, era só para as especialidades. E eu me lembro bem que eu era o responsável por isso, e
a pedido dos residentes do segundo ano, se criou uma residência médica em medicina interna que atingia o terceiro ano. E as pessoas que me estimularam a fazer isso foi o professor Elvino, o Galton, o Palhares e o Jorge Pinto Ribeiro. E eu me lembro bem que eu convidei eles para almoçar aqui no restaurante que tinha aqui perto, um restaurante chinês, chamado Pagoda. E nós sentamos lá e fomos conversar sobre isso. E eu primeiro tive um pouco de resistência, porque eu estava entendendo que seria difícil criar isso, mas eles foram tão enfáticos e me convenceram que esse era o caminho. E se criou a residência médica com esses 4 residentes e que depois seguiram suas carreiras dentro do hospital ou fora do hospital. Mas foi um marco, eu acho, assim, da criação de um serviço que desse oportunidade para esses colegas que ainda queriam ter uma formação maior em clínica antes de se dirigirem para qualquer uma das especialidades que posteriormente seguiram. Eu acho que, basicamente, a parte principal da minha atuação no hospital, na área de ensino, foi essa. Bom, continuando a nossa conversa, criado o Serviço de Medicina Interna, eu procurei as pessoas que, mesmo não fazendo parte do Hospital de Clínicas, tinham uma formação que me pareciam excelentes para fazer parte de um serviço com uma base ampla de clínica. E uma dessas pessoas era o José Baldi, que tinha sido residente na Enfermaria 38 também, e que depois fez o concurso e foi para os Estados Unidos, como eu fui. Ele foi 1 ou 2 anos antes do que eu, e eu me dava com ele um pouco, mas perdi o contato nesses anos que eu estava fora, e quando eu voltei, ele estava na Santa Casa, já tinha feito concurso para professor assistente, ou não sei como é que chama, o nível inicial. Auxiliar de ensino. E estava trabalhando e estava na Santa Casa. E aí eu, claro, consultando o Rota e o Brentano, pensei assim, é o tipo da pessoa que poderia dar uma grande colaboração, até talvez se tornar assim, o responsável pela direção do Serviço de Medicina Interna. Concomitante a isso, eu já estava assumindo uma função administrativa, convite do Dr. Rota, e achei que o Baldi entraria de uma maneira especial, reforçando o papel que inicialmente eu tinha assumido e que tinha competência igual ou maior do que eu para continuar isso. Então, ele entrou para o Serviço de Medicina Interna, também com alguma resistência de professores que aqui já existiam e que não gostariam muito que uma pessoa que não fosse do hospital assumisse. Mas ele assumiu com todo o apoio da diretoria, e a história dele eu não preciso de contar para vocês, vocês conhecem, e foi acho que um convite para ele, foi uma coisa que foi muito boa para o Hospital de Clínicas e para a residência
em cardiologia, em medicina interna que tivemos aqui. Nessa época, como eu já citei, o professor Brentano era o presidente do hospital e o professor Rota era o vice-presidente. E eu não tinha 40 anos ainda, fui convidado pelo Rota e pelo Brentano para assumir ser adjunto da vice-presidência médica, como era, com a principal incumbência, pela posição hierárquica que eu teria, de organizar a residência médica. Então, a mesma coisa que eu já vinha fazendo para a medicina interna, eu tentei fazer para todas as residências do hospital, e assim foi feito. Todos os médicos se candidatassem a ser residentes do hospital deveriam fazer uma prova geral de medicina interna, baseado no banco de dados da Hemorrhagics, que tinham questões bem feitas, e se introduziu esse método, então, para todos os residentes, futuros residentes. E ocorreram histórias muito engraçadas de professores que já tinham escolhido seus residentes ficarem revoltados que, de repente, tinha uma outra orientação, e criaram-se uma série de pequenos problemas. E, ao mesmo tempo, eu fui convocado para ser, não me lembro o nome, o título, mas para a Comissão Nacional de Residência Médica. E, com isso, a minha posição politicamente, de certo modo, ficou fortalecida, e foi possível botar as coisas dessa maneira que eu sempre achei que era importante, que o hospital é um hospital público e é um hospital para todos os médicos que tiverem competência, e o fato de ter uma origem aqui ou ali não interessa. Se fosse assim, a medicina não tinha progredido em nenhum lugar do mundo, porque justamente da troca de opiniões e das trocas de experiências é que a medicina cresce. Encontrei muitas resistências, porque certamente, como administrador, a gente acaba criando dificuldades de relacionamento com pessoas que se sentiram, de alguma maneira, prejudicadas no período em que eu fui um administrador. Ainda mais que eu era muito moço, e isso realmente foi uma ameaça, diremos assim, aos professores mais antigos. Parte da nossa administração, do Brentano, eram de muitos jovens. O Rota era moço, o Brentano era moço, tinha 50 anos, eu me lembro que ele fez 50 anos quando ele era presidente. O Rota era mais moço, e como chefe da medicina interna, como é que chamava essa? Departamento de Medicina Interna. Não era departamento, era no cargo no hospital, coordenador. Da residência médica? Não, da medicina interna, que ficava todas as outras especialidades, que era o Jorge Gross, e na cirurgia era o Dr. Koff, e todos nós éramos muito jovens na época para a função que estávamos ocupando. Então, houve um desgaste natural que ocorre entre quem está na administração e quem não está trabalhando, quem não faz parte da administração, e pode se sentir, de alguma maneira, prejudicado pela atuação. Então, foi um problema difícil para mim superar essas mal-entendidos que ocorreram durante a época
Mas eu continuei e acho que continuei contribuindo com o hospital e naquele momento ficou claro para mim que a minha vontade era sempre de ser um bom médico clínico. Nunca fui um pesquisador, nunca tive artigos publicados, eu tive alguns, mas nada de importantes em revistas. Eu não me interessava por fazer pesquisa médica, eu era um clínico. E continuei trabalhando com essa posição e naquele tempo tinha uma divisão entre médicos que trabalhavam 20 horas, que trabalhavam 40 horas, e tinham, acho que 40 horas com dedicação exclusiva. E eu nunca quis passar de 20 para 40 horas, porque eu entendia que eu não podia fazer isso e que quem fosse de 40 horas, no meu modo de ver, tinha que ter 40 horas. E era uma coisa que era ocupada por 40 horas que, na realidade, não faziam nada mais do que eu fazia. Vinha aqui de manhã no hospital e depois o resto era uma maneira de justificar isso. Então eu continuei nas minhas 20 horas atendendo os alunos e os residentes, até que houve um momento em que, por razões aí, administrativas, eu senti que o meu tempo tinha se esgotado no hospital, que eu não poderia mais continuar atendendo os alunos e os residentes da maneira que eu gostaria. Então eu decidi, olha, vou cair fora porque eu não concordo com a maneira que as coisas estão feitas e eu acho que existe um lugar, no meu modo de ver, importante para pessoas que, não sendo pesquisadoras, têm um papel importante no atendimento às pessoas que estão doentes, como a gente sabe que ocorre no mundo real. São poucos os pesquisadores e são muitos aqueles que são os médicos que atendem as pessoas. E eu achei que esse conhecimento era importante, achava que esse era importante para a formação dos jovens, mas eu senti dificuldade em permanecer nessa função e eu me demiti do hospital e me demiti da universidade bem antes de atingir a idade limite, porque eu achei que o meu papel tinha sido cumprido e que agora eu tinha que abrir espaço para quem tivesse ideias novas e pudesse fazer uma modificação como lá tempo atrás eu tinha feito. Gostei muito de trabalhar aqui e acho que fiz uma escolha sensata. Acho que a partir de certo momento eu não poderia oferecer ao que o momento exigisse. Então eu pedi demissão e saí do hospital. Eu tenho muitas saudades.